Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Tão esperado, não um, mas dois Explorer para fazer o jet test dele para vocês. Nós vamos mostrar todas as funcionalidades que esse jet tem. Se preparem porque esse episódio vai ser grande, porque tem muita coisa para falar desse jet. Então roda a vinheta aí, editor. Bom galera, vamos começar com o mais importante, né? Tem muita diferença num jet desse. Ele foi lançado nesse ano de 2023. Foi lançado em 22, mas é modelo 23 já. É um casco ST3 que vocês já conhecem, com um casco bem em V, né? O casco do GTX, o casco do RX-TX, que vocês já conhecem. É um casco 3 lugares, maior que a Sea-Doo tem. E o que eles fizeram? Pegaram o mesmo conceito do Fish Pro e colocaram muito mais coisa. Um exemplo, para começar, é essa barra aqui de cor bem clara. Por que veio isso, né? Para que é isso? Nós já fizemos um pré-teste nesse jet e eu posso dizer para você que essa função de você estar com as costas, lembra que o jet está no chão, e você está com as costas retas para puxar, empurrar, fazer amarrações de última hora, dá para fazer. E tem mais, quando eu desci o jet, eu ainda, por preguiça, não quis colocar o pé na água e andei por aqui para ir pelo deck. Gente, é resistente demais, então tem sua funcionalidade. Fiz o teste disso, apesar de não ser aparente, ele é rústico, é um jet rústico e para fazer longas distâncias. Vejam bem isso daqui. Uma preocupação que todo mundo tem, que é esse windshield, que eles chamam, que é para defender, né, do vento, chuva. João, para que esse negócio? Muito tempo exposto, barulho, para longa distância. Vocês sabem que a gente faz bastante quilometragem. Pode dar um pouquinho de cansaço a mais e passar frio. Eu vou subir aqui para mostrar para vocês para que serve esse windshield. Ele protege neste ponto aqui. Mas João, se eu sofrer um acidente, o que aconteceria? Aqui ele tem um amortecedor que tem esta possibilidade de não se machucar, e se você com muita força atingir ou quiser abrir isso aqui, facilmente ele sai. E com dois parafusos você pode retirar ele e colocar uma outra capa tirando o windshield. Conselho, vocês vão adorar isso daqui. Então vocês não vão querer tirar. E para fixar, ele está preso e não sai mais. Essa é a função do windshield. E aqui dentro, dá uma olhada comigo. Ele tem um vento que ele pode para cá. A água entra muito pouco e ele entra vento caso você esteja com muito calor, ou você pode fechar. Então veja que é uma função muito importante. Um outro detalhe. Esse jet tem o guidão como os outros cascos ST3, que você põe para cima e para baixo, e ele tem esta função em que você, andando em pé, você pode levantar mais o guidão, sendo que o seu braço fica muito melhor posicionado. Dessa forma você consegue ir mais longe. Ou se você quiser andar sentado, 2,5 cm a mais de altura, você pode vir aqui, ficar mais alto, ou no próprio lugar onde ele tem o encaixe, você tem o guidão mais ao seu alcance, o seu braço fica mais dobrado e você pilota mais confortavelmente. Então é algo muito importante que colocaram. Então a chave passou para a lateral, ele vem com um porta-copos e porta-varas, um painel digital que vocês já conhecem, com todas as funcionalidades, painel digital que vem nos modelos tops. Ele vem com motor 170 igual ao do Fish Pro, e o Fish Finder da Garmin, onde tem, vocês estão vendo aqui, mapas, né? O fundo, a gente está no seco, mas mapeando o fundo, e várias funcionalidades, pessoal. E ele é touchscreen. Então, muito legal. É um jet muito completo. Tá vendo onde eu estou pisando aqui? Isso é muito funcional, ele é antiderrapante para você utilizar. Isso daqui é muito bom, que já veio nos Fish Pro. E aí ele tem esse banco diferenciado que vocês conheceram. Agora vamos falar
de uma coisa muito importante que tem, que já vem padrão nesse jet. E detalhe, não é do Explorer. Isso foi criado há uns 2 anos atrás, quando entrou o Fish Pro. Isso daqui é um rack multicargo da Sea-Doo, que você pode facilmente, tirando do banco, tirar ele. E veja só como é fácil. O jet virou praticamente o Fish Pro. Ou seja, você pode instalar isso aqui em qualquer casco ST3 ou em GTI 2020 para cima. Vejam como eles trabalham na parte de função. Um link aqui, aí eu coloco ele de novo. Posso só abrir o banco. Ops. E olha como é fácil de encaixar. Tenho 2 encaixes aqui. O encaixe link original. Pronto. E aqui a diferença do Explorer é que você, além de ter um só, que já vem padrão nos Fish Pro, você pode fechar e ter mais 2 encaixes. Ou seja, adquirindo mais um kit de instalação do Link, você coloca o terceiro aqui, fica 1, 2, 3, 4, 5. Ou você pode levar um aqui e um aqui. Já vou falar dos acessórios para vocês, mas isso é brilhante nesse jet. Segundo informações de fábrica, nós podemos carregar aqui atrás até 100 quilos. Então cuide com o seu peso para você não deixar a sua embarcação muito apopada. Então tome cuidado com isso, galera, porque esse jet tem muita função. Agora, para terminar, vou mostrar um pouquinho do motor para vocês. É um motor 170 cavalos, 1630 cilindradas, com 3 cilindros que vocês já conhecem, motor 170. Ele vem escrito aqui, este é o motor, acesso fácil para bateria, para caixa de fusível, ela tá aqui, não vou mexer para deixar ela vidadinha, o líquido de arrefecimento e o motor. Se você precisar abrir facilmente com uma parafusadeirazinha, você consegue retirar, certo? E aqui tá o motorzão do bicho. E agora eu vou mostrar para vocês a parte de acessórios. Bom, pessoal, vocês viram aqui que tem 5 encaixes. Então eu coloquei 3 tanques de combustível. Cada encaixe Link é o tanque original. O cooler também, que compra como acessório na sua concessionária. Uma caixa modular de 20 e uma caixa modular de 10. Esse acessório, ele é a prova de água e cabe em 40 litros de coisa aqui dentro. E ele é um tipo de acessório que encaixa em cima do tanque de combustível, que você instala esse kit Link. Aí você trava ele aqui no encaixe Link e coloca mais 40 litros de coisa. Fora a mala que vem com ele, que é essa daqui. Uma mala de 100 litros. Vocês estão entendendo a capacidade de coisas que tem, quantidade e funcionalidade desse jet para poder levar? E aqui ele prende com esses encaixes no encaixe Link. Então, por exemplo, você vem aqui, só um exemplo, vocês entenderem, naquela prancha, na plataforma tem, você põe aqui e vira, tá preso através de 4 encaixes na mala. E aí você pode levar a sua mala. Bom, pessoal, como vocês viram, a gente já está montado e pronto para ir. Essa é a funcionalidade desse jet. A gente tem um tanque, uma mala de 100 litros que já vem com o Explorer com coisas, caixa modular de 10 litros, uma de 20 litros, aqui para vocês terem uma ideia. Tá vendo? Alimento, primeiros socorros, aqui embaixo tem coisas de alimento. E aqui um outro tanque reserva e aqui um cooler para levar bebidas e hidratantes. E esse outro, a gente tem uma outra opção, que é o cooler do Fish Pro, que cabe mais coisas, carne, essas coisas que você está levando para comer. A mochila de 100 litros, 2 tanques, um de cada lado, e aqui em cima
essa bag de 40 litros que prende em cima do tanque. E aqui nós temos, aqui na frente, coisas em saco estanque. Aqui acessórios pessoais e outra mochila estanque. Aqui nós temos uma âncora, pé de pato, né, para se divertir, máscara, cabo de reboque, ferramenta de tirar sujeira, cabo de atracação e alguns acessórios a mais, uma faca, né, como todo produtor de conteúdo não poderia deixar de ter a GoPro com flutuador, e o celular, hidratação, óculos de proteção, luvas, e essa é a dica que eu deixaria para vocês, mas é mais para mostrar a funcionalidade desse jet. Bora para a água agora. Primeiro teste na água, a gente vai fazer uns zerinhos para mostrar que esse é um jet não só para ter carga em cima e você explorar. Você também pode ter um jet versátil que pode sair um pouco do propósito dele. Um exemplo, nós deixamos a plataforma original dele, que é o Link multicargo, e está totalmente vazio, que está nesse jet de apoio. E depois nós faremos o teste com ele com carga máxima para vocês verem. Então eu vou mostrar como vocês podem ter um jet como um brinquedo também, se você quiser fazer um passeio um dia, fazer um zerinho, né? Até cavalo de pau vocês vão ver que ele faz com o GPS tudo preso, nada vai sair. Então eu quero mostrar isso para vocês. Eu vou ativar o botão Sport para que esteja a aceleração mais rápida aqui. De pau pra vocês verem, ó. Aí que legal. Dá uma olhadinha. Tá vendo que brinquedão da hora? Olha. O que eu fiz aqui? Eu fiz um cavalo de pau, fiz essa rotação. Sim, já está molhado, mas eu tô no modo aventura. E é para vocês verem que ele também pode ser um jet versátil. Ele é um jet que faz os seus zerinhos, o donuts, e faz também o cavalo de pau. Então agora eu vou mostrar para vocês a manobrabilidade dele. E eu estou um pouco ofegante, então é um jet que não é tão fraco, tem 170 cavalos e autonomia muito grande. Vou puxar a ré aqui para vocês verem o IBR segunda geração, como é forte e rápido. Então ó, vou girar, ó. Opa, quase encostei em vocês, mas olha aqui, ó. Então eu tenho uma manobrabilidade boa. Se eu chegar rápido aí, eu tenho como salvar e não bater no barco, no pier, pronto, que seja, com o pé já protegi. Aqui de novo, ó. Olha como é rápido. Tá vendo? Dá até pra brincar. Enche ele de água, ó. Viram como é forte? Essa manobrabilidade de ré do IBR2, da geração 2, e também tem um pouquinho mais de giro liberado. Isso é muito legal, porque você tem recuperação, você manobra muito rápido, você tem como fazer muita coisa com isso, tá? Então isso é legal, vale a pena de ser mostrado. Com carga ele vai ficar mais lento, você vai botar 100 kg de carga aqui atrás, mas ele vai manobrar rapidamente do mesmo jeito. Claro que você vai ter que ter um equilíbrio, você está carregando peso, mas ele leve assim, ele vira um casco ST3 normal, um GTX 170, um Fish Pro 170, bem equivalente a isso aí. Quero mostrar para vocês o modo Eco, o modo Touring e o modo Sport. Para que serve o modo Eco? Para você ainda que está entrando agora e não conhece. Ele é o modo de melhor eficiência possível. Então ele vai manter ali suas 31 milhas por hora e a aceleração não é tão brusca. Eu vou mostrar para vocês entenderem, no painel aqui está o Eco, para vocês poderem perceber como que é a arrancada dele. Olha lá, 3, 2, 1, é leve, ó, tá vendo?
ele não acelera tanto. Então, aí ó, tô acelerando tudo. Pra quê? Para ele ter eficiência, não despejar potência de uma vez e você ter muito mais consumo. O botão EC, ele é um limitador de velocidade e um desacelerador quando você usa. O acelerador fica meio lento, propositalmente para isso. Se você passar para o modo Touring, quando você acelerar tudo, ele vai despejar toda a potência, mas ele vai demorar um pouco para despejar toda a potência. O modo Touring é um modo conforto que você pode ter toda a potência despejada. Eu vou até aqui e vou voltar acelerando, vocês vão me acompanhando para vocês verem o modo Touring. Dá uma olhada. Aqui eu tô parado e vou acelerar tudo em 3, 2, 1. Ó, agora ele liberou a potência máxima. Tá acelerando tudo. Acionei o freio para ele dar uma parada, para não chamar muita atenção aqui. Mas, de novo, ó, do zero, acelerei tudo. Agora que ele deu potência máxima. Então, é um modo um pouco confortável, mas ele acelera tudo. Vocês estão vendo o quanto que protege esse windshield? Eu tô com a cara, depois de tudo que eu fiz, com alguns respingos. Isso daqui é demais, pessoal. Demais. Vou até fechar a janelinha aqui para não entrar tanta água. Modo chique. E agora nós vamos fazer o modo esporte, onde eu vou ativar, aperto de novo o botão para ele confirmar, e aí eu vou ter a aceleração máxima desde o zero. Então ele vai soltar a potência desde o zero. Vamos lá. Vou virar aqui e vou virar de frente para vocês. Bem aqui para vocês verem eu passar. Em 3, 2, 1, engatado, fui. Ó, já tá 100% de potência. É um jet que dá para fazer muita brincadeira, pessoal. Aí, ó. Ó, ó. Dá até para dar uma pilotada no bicho, ó. Estão vendo? Então o modo esporte desde o zero, como o nome diz, já é feito para que você use a potência desde o zero. Então é óbvio que vai consumir mais combustível, mas você vai ter muito mais potência despejada naquele momento. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, agora a gente vai fazer um teste drone câmera on-board para vocês com versatilidade, declarando que não é o propósito desse jet, mas eu estou com o botão esporte para você entender, se você tiver em dúvida para comprar, se ele é somente para você fazer exploração. O dia que você quiser passear e dar um rolê mais apimentado, você vai poder fazer isso também. Depois disso, nós vamos para a exploração, vocês vão ter uma surpresa. Vamos lá, esporte ligado, vou fazer a aceleração aqui no máximo para vocês verem. Curva para a direita, curva para a esquerda. Aqui onde eu tenho a perna, bem aqui vocês conseguem ter o controle do ergolock. Então minha perna tá presa aqui para eu fazer as curvas, porque tá um pouquinho mexido, do drone não dá para ver. Tá um pouco mexido, mas você tem o controle de estar preso também. Tem o ergolock aqui. Eu vou puxar uma frenagem aqui, até um pouco para trás, mas eu vou puxar uma frenagem aqui para vocês verem o quão rápido e pouca distância ele tem para parar. Vamos lá, aqui ó, para vocês verem. Pá! A frenagem dele. Ó. Aí. Tá vendo? Entra um pouquinho de água, mas inteligentemente, de forma inteligente, o IBR, que é o Intelligent Brake and Reverse, você puxa e ele para uns 40, 50 metros. É brilhante o quanto ele para. Então nós vamos fazer de novo para vocês verem. Olha lá, ó. 50, 60 por hora,
Então se vocês forem ver, olha onde eu tô, e ele começou a parar aqui. Então é uma distância muito curta. Isso daqui é para vocês poderem entender como que funciona esse fato de você ter a versatilidade, ter um jet, entre aspas, para você passear esportivo, né? Um jet que anda 84, mas que está destinado justamente para as longas viagens. Então não arrependa-se se você comprar achando que é somente para fazer expedição. Eu fiz isso aqui como um extra para você ver que ele é um jet muito bom. Se eu compraria esse jet, olha pessoal, acho que eu trocaria ele pelo meu Fish Pro, viu? Justamente por isso daqui, o GPS é touchscreen, é mais fácil de mexer no meio do mar, andando, e essa plataforma é incrível, que você pode comprar, né? Como vocês já viram, e ali atrás ele tem 2 encaixes de link, então é brilhante isso, é maravilhoso. Uma coisa que todo mundo tem curiosidade é se tiver totalmente carregado aqui, será que dá problema de estabilidade? Então eu vou mostrar 2 coisas para vocês. Eu estou sentado aqui na posição correta e o jet está totalmente alinhado. Primeira dica é você saber colocar eles equilibrados, um tanque aqui, outro aqui, um peso menor no meio, um tanque lá e o cooler cheio para dar equivalência. Nós temos em torno de 90 quilos aqui, praticamente carga máxima. Então percebam que o jet fica um pouco mais vulnerável, mas ele não fica a ponto de entrar água, desequilibrar e te derrubar. Se eu sentar aqui, eu começo a perceber que essa parte esticada de 29 centímetros, ela não é só para caber 2 links a mais, 2 acessórios, e sim para ela ter mais equilíbrio e flutuabilidade também. A escada está acessível aqui, eu posso fazer o embarque e desembarque. Agora, se eu quiser facilitar, se eu não tenho tanta mobilidade, faz o embarque e o desembarque pela lateral, aproveitando que tem esse acessório anti-aderente, né? Para não escorregar. Então percebam que aqui você tem, vou encostar mais aí para vocês verem, nós temos aqui 3 galões de combustível, 2 caixas modulares, uma de 10 e uma de 20, e mais o cooler com bebidas e gelo ali dentro. Então eu estou caminhando por aqui e o jet, ó, eu estou em pé aqui, peso 70 quilos, o jet não está a ponto de entrar água. Mesmo se eu passar para o outro lado, com o peso equilibrado, eu tenho essa possibilidade ainda de andar, de ter um outro passageiro. Então isso é muito bom. E eu vou andar um pouquinho para vocês verem como eles são fixos. Toda vez que você prender, faça a checagem para ver se ele está realmente preso e tudo fechado. Essa caixa se encaixa aqui e ela está presa por baixo. Então eu vou dar uma volta para vocês verem e poder entender como ele se fixa bem. Fazer umas curvinhas um pouquinho mais apimentadas para vocês verem. Vamos lá. Aqui nesse caso, se você tiver muita percepção, você vai ver que um pouquinho ele sente do peso. Mas a gente informa para vocês que o teste também foi feito e a economia dele é praticamente a mesma. Então ele é tão eficiente a ponto de carregar e não consumir muito mais. Conselho aqui, se você tiver muita carga, leve mais um passageiro e não 3. É o que nós testamos dele. Então, agora, vocês vão ver uma parte muito boa, que a gente vai pegar tudo isso daqui e nós vamos para uma ilha, dormir nessa ilha para vocês verem o segundo artefato, que é a vantagem de você ter um Explorer. Bora com a gente.
Bom, e entrando no seu habitat natural, esse jet fez incríveis 160 km de autonomia no mar, galera. Nessa condição, que é uma condição mediana e numa velocidade de passeio um pouco mais, que é uma velocidade confortável que dá para pilotar sentado. Esse jet com 70 litros de tanque saiu do Guarujá e foi até Ubatuba, uma distância temida por muitos navegadores, por muitos motonautas aqui de São Paulo, que sabem que é uma longa distância, e esse jet não usou 1 litro sequer de combustível extra que estava lá atrás sendo carregado. Então é um jet muito eficiente, que mostra que o consumo gira em torno de 17 a 20 litros por hora. E nessa imagem vocês podem ver que a gente rodou 148 quilômetros e fez uma média de 19 litros por hora de consumo, em 3 horas e 20 de pilotagem. E como vocês podem ver, todas as funções são mostradas apenas em um painel. Quando você programa o GPS e coloca uma rota que ele te indica automaticamente como fazer de uma forma segura, a sensação de segurança é muito maior devido à quantidade de informação. Eu personalizei a tela para mostrar a carta de navegação junto com a sonda que mostra o fundo e a profundidade, além de todas as referências, como qual distância e quanto tempo falta para eu chegar no destino. É muito completo e traz muita segurança realmente. A navegação no mar do Explorer é excelente devido ao seu casco ST3, já conhecido desde o ano de 2018 quando foi lançado, e tem um casco em V profundo, trazendo mais conforto em velocidades médias de navegação, principalmente no mar, como vocês estão vendo. E a sensação de navegar com para-brisas é bem diferente e confortável ao mesmo tempo, viu galera? Os seus ouvidos começam a apurar muito mais sons como o do motor e a música que você pode estar curtindo nesse momento. Mas como esse não é o objetivo do para-brisas, e sim trazer conforto com a exposição muito longa de ventos e proteção de água, o piloto fica com uma pilotagem muito mais seca, o que ajuda bastante nos longos percursos. As duas regulagens do guidão ajudam muito no momento que você quer pilotar em pé, porque ele fica mais alto e traz um conforto a mais para os seus braços, para que eles não fiquem esticados, e a sua coluna nesse caso fica mais ereta, o que provocaria, do modo contrário, muito mais cansaço em longos percursos. Os acessórios Link que utilizamos foram 3 galões de combustível, uma caixa modular de 10 litros, uma caixa modular de 20 litros, um cooler e a mochila estanque de 100 litros que já vem com um jet de fábrica. E em todo momento estavam bem presos, como vocês estão vendo, sem nenhum indício de soltar durante o percurso. Esse posicionamento dos acessórios foi o melhor que a gente achou para navegar no mar, porque realmente deu tudo certo, ficou tudo muito bem preso e nós usamos todos os acessórios. Chegamos a atingir a velocidade mais alta nesse momento e tudo, como vocês estão vendo, estava perfeito. E o jet com um conforto que mesmo em velocidade mais alta permite navegar no mar pilotando sentado. Além de carregar todos esses acessórios na traseira, ele também tem esse espaço na frente que comporta facilmente as suas bagagens e algumas coisas a mais. A gente chegou a carregar 3 sacos estanque de 10 litros, mas não tinha o peso de 30 quilos, o peso desse bagageiro é de até 14 quilos escrito lá embaixo pelo fabricante, e você tem muito espaço, mas cuidado, eu aconselho vocês, como em qualquer outro modelo de jet ski, levar suas bagagens, principalmente se for eletrônico, dentro de um saco estanque, porque se o mar tiver um pouquinho mais complicado, ele vai entrar respingos e pode molhar os seus objetos lá dentro.
Pessoal, o que falar do Explorer, né? Tem tantas coisas, vou responder algumas perguntas que eu faço normalmente para vocês. O que eu acho de aceleração de um jet que carrega 100 kg a mais, além dos passageiros? Eu acho muito boa e suficiente para você ter uma arrancada boa se você precisar a potência. Então a aceleração dele não é muito diferente de um GTX 170, que é do mesmo casco e a mesma potência, você não sentiria tanto. Óbvio que você sente um pouco, porque é muito peso, é um passageiro a mais aqui, que fica na popa, mas ele é preparado para isso. Então de aceleração, ótimo, 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 e sem peso nenhum, é igualzinho o GTX 170 ou o Fish Pro, ou algum casco ST3 que seja potência e motor de 170. Velocidade final não é o objetivo desse jet, mas ele vai atingir uns 85 se você tiver leve. Então eu vou deixar isso mais para... Sim, pode até ser um, entre aspas, esportivo, para você dar uma acelerada, um passear, se você não sempre estiver viajando. E curva igual o GTX 170, não é o objetivo dele, mas é um jet que tem um casco muito bom para mar. O ST3 é feito para o mar. Navegabilidade, eu acho que é uma das coisas mais importantes para falar nesse episódio desse jet. É um jet que tem uma navegação excelente. Como toda e qualquer embarcação, você deve saber distribuir o peso. Se você está adicionando muito peso atrás, coloque mala na frente. Não quer dizer que você tem muito espaço lá atrás, que na frente você vai deixar de colocar coisas. Então, aqui na frente são 14 quilos permitidos. 2, 3 sacos estanque que a gente carrega, que você tem aqui, esse baita porta-mala imenso. Tem uma âncora, mas tem muito mais coisa que você pode guardar e armazenar, tá? Então, de navegação, ele é muito bom, tá muito acertado, tá muito alinhado. Eu aconselho profundamente se você estiver pensando em fazer umas viagenzinhas mais longas, porque além disso, de navegar bem, ele tem tudo. Funções do painel, eu acho que isso é uma das funções mais importantes que eu queria destacar, porque o jet... Eu vou até pedir para vocês virem aqui, ó, vou dar uma limpada. O painel dele é um painel extremamente completo. Então você tem esse botão cinza onde você acessa o menu geral dele e você também controla o som, para você que não tem que ir até lá embaixo. Então você tem controles de som aqui. Você tem um painel completo com o GPS completo e todas as funções do painel, se eu apertar o botão cinza, estão aqui. Eles estão completos e disponíveis. Você conecta ao seu telefone. O Start e Trip tem o Trip A, o Trip B, o consumo dele em cima, instantâneo e a média, e a velocidade média e máxima. E você pode zerar. E o total das horas do jet, ele tem 43 horas e foi essa média de consumo, de 13 litros hora. Percebam que é uma média bem baixa para um jet de 170 cavalos. Painel completíssimo que você encontra em outros modelos, que é o painel digital da Sea-Doo, com 105 km para acabar o combustível, praticamente cheio, bússola, orímetro, posição aqui do trim, velocidade em km por hora, temperatura do ar, horário. Então você tem o controle completo de painel. O que se percebe enquanto está navegando? Primeira coisa, muito conforto. Segundo, muitas possibilidades. Você sabe que você pode ir muito mais longe com um jet como esse. Terceira coisa, um jet eficiente que anda muito bem, arranca bem, tem velocidade final boa. Se caso você estiver cruzeirando, for pelo um canal e quiser ganhar velocidade, você consegue com ele. E o que mais que se percebe quando está navegando? Olha, uma sensação absurda, porque você tem o vento protegido, né? Você se protege, vento, água, em longa distância, em longa duração, às vezes se torna frio. Então você percebe-se com um jet muito completo, praticamente feito para isso. E olha, pessoal, não tenham dúvidas, se você curte uma longa distância, para você ter um jet como esse. Ele tem 3,70 metros mais ou menos de comprimento, é um jet comprido e completo. Então eu acho que deu para responder para vocês bastante coisa.
Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha sido muito bom e informativo para vocês. Vamos voltar com mais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você curte os nossos conteúdos, nós estamos aí na luta para conseguir a nossa placa do YouTube de 100 mil inscritos. Então, se você curte, se inscreva no canal, compartilhe e comenta o que vocês querem aí. Estamos aqui para mostrar tudo para vocês. Agora eu vou dar uma curtida no Explorer, aproveitar que está nas minhas mãos aqui e vou dar uma voltinha e fico por aqui. Aquele beijo enorme no coração de vocês. Deixa eu pôr a minha chavinha aqui de segurança e vou dar minha voltinha. Valeu, pessoal! Até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.